Olá pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da aula de hoje na disciplina de Tecnologia de Processos. Nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre o processo de usinagem, falamos sobre, então até esse momento, vários processos de conformação. Em um dos processos de conformação eu deixei para falar justamente hoje, que é um dos processos principais, é o processo de estampagem. E nesse processo, ele é um processo em que são conformadas chapas de aço. Então, nós vamos ter chapas de uma determinada espessura. As chapas, geralmente, o material, quando você compra uma chapa, uma empresa compra uma chapa para transformação, para conformação, geralmente ela tem uma medida padrão, no mínimo de 2 metros por 1 metro. E essa chapa, então, eu tenho que ter um desenho, um projeto, um cálculo de uma tira dessa chapa, que seria essa chapa já cortada numa determinada dimensão, de acordo com a peça que nós vamos estampar. Então eu faço o corte, já tenho uma tira, que nós vamos falar um pouquinho hoje também, e essa tira eu coloco sobre a mesa de uma prensa, porque o processo de estampo, as máquinas são prensas excêntricas, prensas hidráulicas, e eu coloco na mesa dessa prensa, e aí eu tenho um conjunto de ferramentas superior, um conjunto de ferramentas inferior dessa prensa, em que eu tenho o deslocamento vertical do cabeçote para a mesa e é feita então a conformação dessa chapa de uma determinada espessura e um comprimento e largura. Então a conformação, aí eu vou ter essa conformação já da peça a ser estampada e eu vou ter muitas vezes mais de uma etapa. Então numa primeira etapa a conformação inicial, numa segunda etapa uma conformação diferenciada e mais uma furação, então sempre e geralmente mais de uma etapa. Alguns tipos de peças que se fazem no processo de estampo, várias peças automotivas, né? Várias peças utilizadas, componentes utilizadas em máquinas, tá? Então, são os tipos de peças que se fazem no processo de estampa. Então, nós vamos estudar justamente todos os detalhes, tá? Na estampagem, os detalhes aí das ferramentas principalmente, e nós conseguimos também realizar alguns cálculos de como devem ser essas ferramentas, dependendo do tipo de material que nós temos, dependendo do produto que nós vamos fazer. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui no quadro, que eu tenho aqui um resumo. Esse material ele vai estar ali, o conteúdo, no material aí digital que eu vou estar passando juntamente com essa aula para vocês. Então o conceito disso eu falei já um pouco, né? Eu tenho o estampo, eu tenho o corte, eu tenho o corte e furação, né? Que seria o corte e furo progressivo, de uma forma progressiva, etapa a etapa. As ferramentas, então aqui nós temos os tipos de ferramentas nesse conjunto, nessa prensa. O primeiro conjunto é o superior. Eu tenho um conjunto de ferramentas na parte superior da prensa. Então você imagina a prensa, tem o cabeçote, a parte de cima, ela se movimenta no sentido vertical, uma mesa, né? Então, em cima, no cabeçote ali, eu tenho o quê? Eu tenho um conjunto superior, tá? Onde é composto de vários itens, tá? Para que a gente faça aí essa prensagem, essa conformação, a estampagem. O conjunto inferior que está embaixo, geralmente o conjunto inferior, ele não se movimenta, tá? Nós temos também os elementos normalizados, vários parafusos, chavetas, vários pinos, prisioneiros. Então esses elementos eu vejo em tabelas
eu busco em tabelas, as dimensões, tá? Geralmente são normalizados. Os dispositivos de alimentação automática também são algumas ferramentas. Eu tenho que ter um dispositivo para alimentar essa prensa. Dispositivo para alimentar, então geralmente é automático. Por quê? Toda prensa hoje ela é revestida de um fechamento, né, na parte operacional, onde esse fechamento ele tem um objetivo, né, de trazer a segurança para o operador, para não cortar ou amassar as mãos. Então eu tenho um fechamento, pode ser um sensor que vai estar atuando ali, pode ser um fechamento com uma chapa furada, né? Que faça esse fechamento justamente na parte da operacional. Então o operador ele vai operar, mas ele jamais vai conseguir acessar, né, a parte do ferramental, que é muito perigoso. Então por isso que eu preciso desse dispositivo de alimentação, geralmente automático. Então é fechado com dispositivo de segurança e uma alimentação geralmente automática. O material nós temos aí, como eu falei, as chapas e as tiras, que são cortadas justamente para fazer o estampo. E essa tira é calculada, quanto que eu preciso para fazer o material, fazer o produto, né? E eu vou ter o retalho também, aquilo que vai fazer parte do meu produto e aquilo que eu vou descartar. Então geralmente o descarte ele é o mínimo possível, por isso que precisa ser calculado essa tira. Porque o descarte nada mais é do que o retalho, nada mais é do que sucata. Então nós compramos a matéria-prima que ela tem uma especificação, um tipo de material, é mais duro num caso, mais mole no outro, e também tem um acabamento, então tem um custo isso, né, no produto. E se eu estou descartando parte disso, então eu vendo isso aí como sucata, tá? É uma perda. Bom, na estampagem, então, detalhando o conjunto superior, nós temos, então, como eu falei, os elementos do conjunto superior. O primeiro elemento que a gente vai destacar aqui é a espiga. Tá? Então, isso daqui, vocês vão ver alguns desenhos, aí, poucos desenhos, mas alguns no material que eu vou passar para vocês. Tá? E depois, numa próxima aula, nós vamos detalhar item por item e verificar o que a gente pode calcular em cada item aí. E aí vocês vão ter um desenho um pouquinho mais detalhado. Espiga. O que seria espiga? Espiga seria um parafuso não normalizado, né? Mas é um parafuso como se fosse ter uma cabeça ali, uma parte com rosca, e essa espiga ela fica sobre o conjunto de ferramenta superior. Qual é a função dela? O objetivo? Segurar, fixar todo esse ferramental de cima, da parte superior da prensa, né? Então, ele vai ter uma rosca que vai exatamente fixar, ele é comprido então e vai fixar todo esse ferramental. A placa superior, onde a espiga vai estar fixando, uma placa superior que ela vai sustentar também todo esse material que está fixo na parte de cima. Nós temos a placa de choque, como a parte superior ela desce, ela tem uma movimentação vertical, ela se movimenta. Portanto, ela vai ter um momento de prensagem, de choque. Então, tem que ter uma placa de choque onde vai absorver essas forças de choque, evitando, então, com que quebre em alguma parte desse material. A placa porta-punção, abaixo da placa de choque, isso é uma sequência, eu tenho a placa porta-punção, onde eu vou ter os punções fixados nessa placa, com parafusos, de alguma forma, chavetas, tá? Então, placa porta-punção, onde eu vou ter os punções. E os punções, esses que estão em cima, eles vão descer junto com esse conjunto, justamente para fazer a furação, né, do material. Tá? Então, ele vai descer, ele vai ser, o punção geralmente ele tem uma fiação, ele tem uma inclinação justamente para fazer essa furação. E a faca de avanço, a cada momento que essa parte superior ela avança, né, então tem uma faca que faz esse avanço até proporcionando, ajudando a punção na questão do corte. Muito bem, então o conjunto superior e o inferior, esse não se movimenta, ele fica na mesa da prensa, ok? Fixo também,
Ele é então uma parte imóvel, ele não se movimenta. Ele tem uma placa guia, porque se eu tenho as punções descendo, eu tenho uma placa que deve estar guiando para que esse punção ele entre certinho na furação ali, para fazer a furação na peça. Tem uma placa guia. Eu tenho que ter uma guia lateral também, uma guia lateral onde vai encaixar certinho a parte superior para, né, fazer aí a furação, a deformação na peça. Guia lateral, a matriz. A matriz, podemos dizer que é um dos principais ferramentas, né, na parte inferior da mesa, porque é ela que vai ter a conformação, na verdade vai ter o perfil do produto final. Então, o material, a chapa que vai estar sobre essa matriz, o punção ele vem, né? E quando ele se ajusta e prensa a chapa, ele já está assumindo, então, prensando, a chapa acaba assumindo o perfil da matriz, onde você vai ter um produto com aquele perfil. Então, a matriz são blocos de aço em que você tem a configuração do perfil do produto, que é usinado, ok? E essa usinagem depois é feito um tratamento superficial, onde vai adquirir dureza, aquela parte de superfície da matriz, para que na prensagem ele possa suportar, né, evitando maior desgaste, quebra, e possa suportar, né, todo o ferramental superior e executar aí, fazer o perfil da peça. Então a matriz é muito importante. E a placa base, que finalmente a parte de baixo, na verdade vai receber todo esse ferramental, uma placa de base embaixo, e depois eu tenho a mesa da máquina. Então vocês veem que são vários itens, né, do processo de gestão, por isso que acaba sendo interessante a gente verificar com mais detalhes. Nós também temos aí alguns cálculos aí de trefilação, que nós vimos já, no processo de extrusão, no processo de laminação, né? Mas outros processos, o material ele acaba passando, então deve ter sim alguma forma de cálculo, né? De forças aí, de dobra, tração, no caso da trefilação, mas nesse caso a gente vê uma situação, né, com um detalhamento um pouco maior, porque eu vou tirar ali uma peça de qualquer formato, ok? Por isso que nós vamos ver depois cálculos aí, força de corte, nós vamos ver aí a força a parte da dimensionamento de uma espiga, a parte da matriz, punções, etc. Tá bom, pessoal? Então, por isso é hoje essa parte conceitual e na próxima aula a gente entra em mais detalhes aí sobre a estampagem. Ok? Valeu, obrigado.